Fala pessoal, já estou aqui para trazer mais um vídeo com vocês. Hoje eu estou aqui para reagir a um vídeo do Godzilla, cara. E vídeo de iceberg, coisa que eu gosto muito e vocês devem gostar. Estou de volta com mais iceberg pra vocês. Créditos a Godzilla, tá? Se inscreve no canal Mais um dele. desenho da Cartoon que é amado por muitas pessoas, inclusive por mim. Porém, novamente esse vídeo é um também pouco gosto. diferente, em que eu resolvi pular as camadas mais superficiais do iceberg, dando foco apenas para as camadas mais obscuras, que são aquelas que contêm os tópicos mais desconhecidos e sombrios para os espectadores. Esse é um iceberg que conta as mais diversas aventuras e eventos que toda criança sonha viver, mas também um pouco intrigante. Eu garanto que as camadas mais obscuras dele contêm tópicos e segredos interessantes. Interessante igual você, que poderia me ajudar bastante deixando o like nesse vídeo. É bem rápido, de graça, e me ajuda muito a continuar produzindo. Ele parece um elfo, um vampiro, sei lá. Por favor, ajuda o seu Mano Cat. Então, sem mais enrolações, essas as profundezas do iceberg de Clarence, o otimista. Lobisomens. Dustin é um personagem secundário de Clarence e pertence à mesma sala de aula de Clarence na escola de Aberdale, e ao longo da série ele se mostra ser um personagem bem alegre, travesso e de bom coração. Mas enfim, no episódio Dia de Bicho da terceira temporada, Clarence e alguns amigos que ele havia recrutado decidem viver na floresta, pois Clarence havia sentido meio que um chamado da natureza e havia optado por viver uma nova vida longe da agitação do mundo moderno. Mas logo de cara, ele se toca que faltavam algumas habilidades básicas de sobrevivência e não estavam nada preparados para uma vida selvagem. Bom, em um momento do episódio, Dustin, já tomado pela loucura da vida na floresta, acaba indo pra cima do Clarence com o lápis quebrado na mão. E quando as nuvens saem da frente da lua que estava cheia no céu, o Dustin acaba se transformando literalmente em uma espécie de lobisomem, ficando completamente peludo, selvagem e criando até mesmo um rabo de lobo. E, inclusive, depois ele avança pra cima de Clarence, que só é salvo pelo seu amigo Sumo, que estava à procura dele. E Sumo, que já é selvagem por natureza, acaba derrotando o Dustin e expulsando ele dali, abrindo a possibilidade de acontecimentos sobrenaturais na série de Clarence, já que é revelado que Dustin pode se transformar em lobisomem em noite de lua cheia. Inclusive, no fim do episódio, é revelado que Dustin ainda estava perdido no meio da floresta, e após a lua se revelar novamente, ele acaba se transformando de novo em lobisomem. E esse fato é meio estranho, já que eles nunca explicaram isso na série e também nunca explicaram o caso do estranho e misterioso Gilben, que nunca fala, nem se move, nem respira e aparentemente tem poderes psíquicos. Enfim, esse é mais um dos mistérios. E sim, eu sei que em alguns episódios ele é visto se movendo e falando minimamente, porém nunca de forma verdadeiramente explícita. Jeremy e Equilibrado. Dentro da série de Clarence temos dois personagens secundários misteriosos que se parecem bastante com o próprio Clarence, o Jeremy e o Equilibrado, em que em volta deles temos algumas teorias. O primeiro deles que aparece é Jeremy, que fez sua primeira aparição no episódio Nos Sonhos da primeira temporada, em que Clarence estava assistindo um programa de TV sobre sonhos, daí ele acaba cochilando e entrando no mundo dos sonhos, onde ele conheceu um novo amigo, que é o Jeremy. Jeremy, como já foi dito, se parece bastante fisicamente com Clarence, exceto pelo cabelo, nariz e também pela roupa. Já o Equilibrado apareceu um episódio depois de Jeremy, no episódio que tem o seu nome na primeira temporada, onde a senhorita Baker apresenta um novo aluno, um garotinho baixinho com um gancho na mão chamado Equilibrado, que na verdade nem criança é, e sim um adulto com nanismo que inclusive trabalha em um circo. E também se parece muito fisicamente com Clarence, exceto pelo cabelo e pela boca, que são o contrário de Clarence, e seus olhos e sobrancelha que se parece muito com a de Belson. Também, mesmo. Claro, pela sua personalidade, que é totalmente o oposto de Clarence, onde ele é bastante sombrio e temido pelos outros alunos. Enfim, no episódio Irmãos de Enchente da terceira temporada, é revelado pra gente que Jeremy é filho de Equilibrado. E isso acaba sendo bastante intrigante, levantando bastante dúvidas em relação não só a esses dois personagens, mas também a Clarence e sua família. Uma das teorias afirma que Jeremy é na verdade o irmão mais velho de Clarence, que infelizmente acabou morrendo ou foi sequestrado, e a única forma que ele encontrou de se comunicar com seu irmão Clarence foi através dos sonhos. Porém, como Jeremy seria um possível irmão perdido de Clarence, sendo que foi revelado que Equilibrado era seu pai, o nome do suposto pai de Clarence foi revelado que é Damien, porém não é confirmado que ele é realmente o pai de Clarence, colocando mais dúvidas ainda em relação à paternidade de Clarence. Na minha opinião, tanto Jeremy quanto Equilibrado fazem parte da imaginação de Clarence. Daí vem outras teorias. Uma delas afirma que ambos foram feitos pela imaginação de Clarence e são quase opostos, sendo Jeremy o melhor amigo de Clarence e o Equilibrado seu pior inimigo. E uma outra teoria afirma que a maior parte da série de Clarence se passa em sua imaginação, em que ele foi diagnosticado com síndrome de Asperger, que é um tipo de condição do espectro autista, e que essa síndrome está conectada com a esquizofrenia dissociativa devido a um trauma forte que Clarence havia sofrido. E o Equilibrado e o Jeremy seriam representações de diferentes partes da personalidade do Clarence, uma espécie de amigos imaginários.
imaginários, e eles são baseados no pai biológico do Clarencio e um irmão que faleceu em um incêndio que destruiu a casa deles, em que alguns fãs pensam que isso é confirmado no episódio Irmãos de Enchente, quando Jeremy é revelado como filho de Equilibrado, e também no episódio Equilibrado, onde ele hipnotiza o Clarencio e diz: escuta, garotinho, existe o mundo humano e existe o mundo dos espíritos, mas você não aguenta o meu mundo. Agora vou ir para casa, passarinho. Sua casa está em chamas e seus filhos estão sozinhos. E dizem que o fato do Equilibrado trabalhar em um circo chamado Circo Invisível representaria o mundo imaginário do Clarencio, em que o diretor do circo se parece com um Xadão, porque provavelmente de alguma forma ele ajuda o Clarencio a permanecer conectado com a realidade, mantendo as personalidades de Clarencio em equilíbrio, e por isso o nome Equilibrado. Além do fato claro do circo conter alguns outros membros bem parecidos com personagens do cotidiano de Clarencio. O Não, acho que eles são de outro além universo. dessa coisa aqui que se parece bastante com o Belson. Então meio que é por isso que muitos episódios são super estranhos e alucinantes e não fazem sentido. Assim Não, acho como o que episódio o do Equilibrado e o Dentro dos no Sonhos. universo que eles Enfim, estão é o nada universo disso foi espiritual. confirmado e se passam apenas de teorias. Porém, não tiro... Gente, eu acho que o Equilibrado e os amigos do Equilibrado são simplesmente Clarencio, o otimista, só que de outro universo. Que acabaram, e eles são do mundo espiritual. E é provavelmente o Clarencio é um espírito que consegue viver e ele consegue ver espíritos. Ou é só a imaginação dele. Deve ser só isso. Ou ele deve estar doidão das ideias. Então, pode ser que o Equilibrado seja o Clarencio original. Porque durante o desenho deu pra ver vários tipos de pessoas parecidas com o Clarencio. Tipo Equilibrado, Jeremy, o Clarencio velho, que nem é o Clarencio, mas parece o Clarencio. E muito pra frente apareceu mais um personagem parecido com o Clarencio, que eu esqueci o nome. Então vamos continuar vendo o vídeo, só pra não perder nada. fato de que façam sentido e que é muito intrigante. Representações de famílias de baixa renda. Bom, dentro da série de Clarencio podemos ver diversas vezes em seu cotidiano as famílias e a maneira como vivem. E é perceptível que, em sua maior parte, a série de Clarencio está inserida dentro da classe de baixa renda. A família de Clarencio e Sumo é um exemplo claro disso. O Sumo, por exemplo, vive num trailer minúsculo no meio do lixão com 12 irmãos, sendo a maioria criança e um deles ainda é um bebê. E tudo isso é resultado da ausência de educação sexual, algo comum em famílias de baixa renda. E uma das consequências desse cenário, Clarencio é outro exemplo evidente disso. Ele é filho de uma mãe praticamente solteira que trabalha como cabeleireira para sustentar a família sozinha, já que o seu namorado e padrasto de Clarencio, Xadão, é desempregado. E o Clarencio costuma brincar improvisando brinquedos e objetos simples, um hábito óbvio de crianças que não têm dinheiro para comprar um brinquedo novo. E, enfim, a única criança no meio deles que tem a vida melhorzinha é Jeff, que tá mais inserido na classe média baixa. Inclusive, queria falar uma coisa que não tem nada a ver com o assunto. O pai do Sumo se parece demais com o Trevor de GTA V. Nossa, parece mesmo. O cara mora num trailer também. Pô, vê se não parece. Ó. Até do jeito eles são iguais. Não se sente seguro no seu telefone por causa de hackers? Não se preocupe, eu sou o Marco. Pô, vê se não parece. Até no jeito eles são iguais. Brandon Home Movies. Home Movies é uma série de televisão animada americana que estreou originalmente Meu Deus, cabelo em da 26 de criança. abril de 1999 na United Paramount Network e foi transmitida de 2001 a PM, 2004 pra ser no mais bloco claro. Adult Swim no Cartoon Network, Olha o e que cabelo. foi criada pelos americanos Brandon Small e Lauren Bouchard. E a série se concentrava O cabelo nas do moleque é aventuras todo de três puxado pra crianças trás do e o ensino nariz dele é igual do fundamental, Phineas e que eram Ferb. Brandon Small, Melissa Robbins e Jason Penepolis. E eles produziam filmes Cadê o nariz da amadores menina que foram da por causa neguinha, do Small. doido? Enfim, no episódio chamado Locadora da terceira temporada de Clarencio, o Brandon faz uma aparição especial. Nesse episódio, Clarencio, o Sumo e o Jeff fazem uma visita à locadora de VHS para alugarem um filme para verem na noite dos meninos. Nele, Brandon já tá crescido e trabalha como atendente Caramba, da lá. locadora, que obviamente faz referência à série original de 1999. Inclusive, a voz do Igualzinho. atendente da loja de VHS na versão americana do episódio é feita pelo próprio Brandon Small. Além disso, em uma parte do episódio é mostrado que eles
ele também tem uma foto do personagem parecido com o treinador McKirk, da série original, em sua mesa. E aqui no Brasil, o atendente ele foi dublado pelo lendário Guilherme Briggs. Engraçado falar isso, porque eu entendo. Mano, ele é igualzinho, véi. Amigos cinéfilos. Eu não posso alugar! Gente, isso aqui é cinema! Não dá mais pra olhar pra vocês. Saiam da minha locadora agora! Eu gosto muito do Guilherme, mano. Quem é o pai Verdade. de Clarencio? Hã? Bom, essa é uma questão muito forte que Verdade. sempre esteve presente na série. O pai de Clarencio nunca foi revelado e foi pouquíssimas vezes citado na série. Então, essa é uma grande dúvida da série. O primeiro que podemos descartar é Shadow, já que, embora lembre um pouco Clarencio, o Shadow é apenas o padrasto de Clarencio. Muita gente também suspeitava que o verdadeiro pai de Clarencio seria Damien, que algumas vezes na série é citado como um antigo namorado de Mary. Porém, eu duvido que ele seja realmente pai de Clarencio, já que não tem nenhuma característica que Pode ser lembre que ele ele. tenha E eu puxado acredito apenas que da mãe. Damien seria apenas um namorado aleatório que Mary teve antes do Shadow. Porém, visto que Damien é citado diversas vezes na série e aparentemente passou o rodo em várias mulheres, assim como a Kate Natureza, a Sra. Baker e Mary, antes dele largar essa vida e se tornar padre, talvez ele realmente seja o pai de Clarencio. Porém, novamente, isso é apenas uma hipótese. Clarencio uma vez na série já citou que já teve um pai e hoje ele tem um Shadow, deixando claro que o Clarencio conhece o seu pai e que poderia ser uma pista pra dizer que Damien na verdade não é pai de Clarencio. Eita. E talvez o de verdade Não já achei tenha uma partido. imagem melhor. E talvez, novamente, se isso for verdade, os sonhos que ele teve com Jeremy e Equilibrado estejam relacionados a isso, com o Equilibrado sendo a representação de seu pai, que já partiu, ou não esteve presente de alguma forma na sua infância. É. Enfim, gente, já tô começando a delirar aqui, e tá mais que claro que essa é uma grande questão na série, e não há nenhuma evidência que prove quem realmente é o pai de Clarencio, então tudo isso se passa apenas de especulação e teoria. É verdade. Eventos não canônicos. Eventos não canônicos são Minha alguns bateria acontecimentos que não tá de são boa. considerados parte da história oficial do desenho. Muitas vezes por serem muito Essa cena é muito absurdos, engraçada. não terem nenhuma conexão com a trama principal, Meu Deus, ou Super simplesmente Clarencio. não se encaixarem na narrativa. Clarencio, Esses eventos ô não selvagem. canônicos podem ser jogos, acontecimentos ou até episódios. No caso de Clarencio temos alguns exemplos. O curta Toque de Bells, lançado em 2016. O também curta Clarencio Grudento, lançado em 2017. O episódio O Segredo de Jeff, da segunda temporada, além dos jogos Fórmula Cartoon All Stars, Cartoon Network Superstar Soccer e Cartoon Network Battle Crashers. Eventos verdadeiros de Caindo de Sono. Caindo de Sono é o nome de um episódio da primeira temporada de Clarencio o Otimista. No episódio, Clarencio, Jeff e Sumo decidem virar à noite para poderem ver a chuva de meteoros, que aconteceria às 4 da manhã. Em um momento do episódio, Clarencio o tinha Sumo diz que comida tá a com boca fome toda. e eles decidem ir comprar comida no posto. Porém, no momento que eles chegam no posto, eles começam a alucinar, provavelmente de sono, já que eles são acostumados a dormir cedo. E a partir daí, todo o episódio se passa de uma alucinação completa, com eles em um carrinho de compra no meio da floresta totalmente chapados de sono, com Copérnico virando amigo de Jeff, Sumo virando um monstro estranho e Clarencio ficando todo psicodélico. Fora as outras loucuras que acontecem nessa viagem, o importante é que no fim do episódio eles conseguem assistir a chuva de meteoros, porém ela tava completamente maluca, parecendo um show pirotécnico. Enfim, devido à Parece que os caras alucinação tava causada drogado. pelo sono dos meninos, existem partes do episódio que Ó, o nunca conto vamos foi. descobrir o que aconteceu de verdade, já que o episódio inteiro só vemos as perspectivas dos meninos durante as alucinações, e não o que realmente aconteceu na floresta. O Circo Invisível. O Circo Invisível, que inclusive já foi citado nesse iceberg, é o circo onde o Equilibrado trabalha. E digamos que ele é um pouco intrigante, e ele fez sua única aparição no episódio chamado Equilibrado da primeira temporada. E enfim, existem algumas teorias em torno desse circo, principalmente se levarmos em consideração a teoria em que a maior parte do episódio do Equilibrado aconteceu apenas na imaginação de Clarencio. Então meio que o Circo Invisível seria uma representação do mundo dentro da cabeça de Clarencio, que tem algum transtorno dentro do espectro autista e por isso imagina o mundo de tal forma. E uma das coisas que reforçaria isso é a presença de Beth, o Shumo, o dono do circo, e essa criaturinha aqui que se parece com Belson, em que cada uma delas lembra alguma pessoa que está presente no dia a dia de Clarencio dentro do espectro autista e por isso imagina o mundo de tal forma. E uma das coisas que reforçaria isso é a presença de Beth, o Shumo, o dono do circo, e essa criaturinha aqui que Belson impressionado com o tamanho e a semelhança. A sobrancelha, velho. Ele tá tipo assim, ó. Uau. Eu sou um macho peludo. parece com Belson, em que cada uma delas lembra alguma pessoa que está presente no dia a dia de Clarencio, e essa poderia ser uma visão dele sobre elas. Enfim, seja um fenômeno ou não, ninguém sabe o que aconteceu com o Circo Invisível depois do episódio.
amigo VR. Não. Eu vou instalar isso aqui. Caramba! Como é que tem essas coisas? Bora baixar. Tá baixando. Vamos baixar. Qual o sentido? Tá bom, gente. Esquece que eu disse. Vamos continuar com o vídeo. Vamos continuar a ver o vídeo lá. Do episódio A Morte de Gillis. Gillis é o nome da avó materna de Clarence. A E vovó durante maluca. a série ela foi citada algumas vezes até ganhar o seu próprio episódio na primeira temporada chamada de Furacão Gillis. Um episódio que retrata bem a personalidade de Gillis, que é maníaca por controle e se intromete em tudo. Até por isso mesmo Mary não fica nada contente com a visita dela. Bem, no episódio Nervoso nas alturas da segunda temporada, em um momento específico, Clarence, com a maior naturalidade do mundo, afirma que sua avó morava na Flórida e que eles estavam indo para o funeral dela. Então o Sheldon pergunta, e dá medo, é? E Clarence responde, pois é, ela dava medo sim. E eu tenho quase certeza que eles estavam falando da Gillis, que causava muito medo devido à sua obsessão por controle, chegando até ser maníaca por isso. Na verdade, só pode ser a Gillis, porque ela é mãe de Mary, já que Mary exclama muito no episódio sobre Gillis, que significaria muito que ela é a avó de Clarence. E esse tópico se encontra aqui nesse vídeo não por ser muito sombrio, já que é normal as pessoas partirem, e sim porque quase ninguém fala sobre isso, seja por não se lembrarem mesmo, ou por não ligarem para a personagem. Uma curiosidade é que a Gillis é a primeira e a única personagem em toda a série de Clarence que morreu. E estranhamente ela fez uma participação especial no episódio Clarence Ama Chup, da terceira temporada. Apesar de sua morte em Nervoso nas alturas, seria ela uma morta-viva? Mistério da semana. Bizarro. Brincadeira, eu acho que é só um erro mesmo. Conceito original de Estripulias do Peixinho Dourado. Estripulias do Peixinho Dourado é o nome de um episódio da primeira temporada de Clarence. Episódio esse que retrata um dos eventos canônicos na vida de muita criança, o primeiro Peixinho Dourado. Mas enfim, esse episódio, além de ter a estética totalmente baseada em animações dos anos 20 e 30, apresenta o Clarence passando o episódio inteiro tentando evitar que seu Peixinho Dourado morra de alguma forma. Até que no fim do episódio, e depois de muita luta, ele consegue chegar em casa e finalmente colocar o seu Peixinho Dourado no aquário, e os dois terminam o episódio cantando e dançando juntos. Porém, quando Mary entra no quarto de Clarence, descobrimos que, de fato, tudo aquilo aconteceu. Porém, tudo foi maquiado pelo mundinho na cabeça do Clarence. Então, todos aqueles apuros que o Clarence passou e pensou ter salvado o peixe, na verdade, o peixe já tinha partido há muito tempo. Mas, enfim, o conceito original desse episódio era pra ser normal, assim como os outros. Porém, eles tiveram que descartar a ideia porque acharam que seria insensível e cruel demais. Então, eles tiveram que fazer um reboot completo do episódio. E realmente, eu acho que o episódio ficaria forte demais para ser exibido se fosse feito de uma perspectiva normal. Clarence está morto. Bom, esse tópico se trata de uma teoria um pouco doida, mas enfim, conectando-se com o tópico da avó de Clarence, que já se foi, existe uma teoria que diz que o Clarence e sua família morreram no dia em que eles andaram de avião no episódio Nervoso nas alturas da segunda temporada. E isso aconteceu porque o capitão deixou o Sheldon controlar o avião, e em um momento de pânico, ele apertou todos os botões da cabine do piloto, e um deles inclusive foi o de esvaziar o tanque do avião. O copiloto até alertou o piloto, dizendo que eles precisavam voltar para Aberdale, senão ia todo mundo de arrasta. No entanto, o piloto, em uma atitude louca, perguntou se o Clarence sabia pousar o avião. Clarence falou que não sabia, porém ele conhecia alguém, e esse alguém era o Sheldon, que nunca tinha nem entrado em um avião na vida e que assumiu o controle total do avião, e sabe lá Deus o que aconteceu depois. Coisa boa que não foi, meus pêsames pra quem teve o azar de entrar nesse voo. E uma das bases dessa teoria é que a avó do Clarence aparece no episódio Clarence Ama Chup, que foi exibido depois do episódio do voo, mesmo que Clarence tenha afirmado que o motivo da viagem era exatamente o enterro dela. Então meio que tudo depois desse episódio não é real de alguma forma, já que Clarence havia partido junto com sua família. Porém, isso é tudo uma teoria.
Sumo é uma criança negligenciada. Bom, voltando novamente pro assunto de Sumo e sua família, como podemos perceber bem, não só o Sumo, mas a sua família inteira meio que são desleixados de certa maneira. E podemos notar isso pela maneira que o Sumo vive, no meio de um lixão com seus outros 12 irmãos. E é claro que por ter tantos irmãos assim, nenhum deles iriam ganhar atenção suficiente, vivendo todos meio que largados com cuidado mínimo ou nem isso de seus pais. E é exatamente esse o motivo pelo qual não só o Sumo, mas seus outros 12 irmãos são negligenciados, até mesmo os mais velhos. Mas enfim, existem algumas teorias que são mais obscuras e vão ainda mais fundo em relação a isso, dizendo que a personalidade bagunçada que o Sumo tem é tudo por causa de um abuso que ele sofreu. E eu vou evitar falar essa palavra porque pode ter pessoas com gatilho, mas saibam que eu estou me referindo a isso. E se quiserem, já pode pular esse tópico aí pro próximo. Então, alguns sintomas que podem comprovar esse evento na vida de Sumo são a agressividade, a hiperatividade, a falta de supervisão dos pais, comportamento rebelde, reclusão social e a perda repentina de autoconfiança. A teoria ainda sugere que por ter uma família numerosa, isso poderia indicar que Sumo tenha sido adotado com seus irmãos, e antes disso ele poderia ter sofrido abusos, ou até mesmo ele esteja sofrendo abusos atualmente, seja por parte de seus pais, que já se mostraram ser pessoas difíceis, ou por parte de seus irmãos, que são muitos e com certeza a vida deve ser complicada para eles. Clarencio como uma figura cristã. Bom, esse tópico é um pouco bobo, mas é interessante de certa forma. No episódio chamado Pique Bandeira da segunda temporada, Clarencio e todas as crianças do bairro jogam Capture a Bandeira, em que eles se dividem em várias equipes e todas elas querem assumir o controle das coroas, porque assim eles poderiam controlar as caixas de suco do bairro. Enfim, o Clarencio nesse episódio é visto como uma espécie de messias ou uma figura cristã pelas outras crianças, e isso é por causa de sua postura pacifista no meio dos outros, que embora fossem de outras equipes, ele as tratava bem, como se fosse Jesus na Bíblia mesmo. Oh, hi, little friend. This cautious mob lives in savanna biomes and will roll into a blocky ball if it feels threatened by certain mobs or fast-moving players. Isn't it cute? Well, kind of, except its favorite food is spider eyes. Trust us to introduce a Gente, isso é cuddly mentira, new mas eu vou mob instalar and só then give it the só pra mim trazer uma yummiest diet gameplay. imaginable. That's the Porque pessoa- Minecraft difference. Peraí, como... Ou de aranha? Não. Gente, eu vou instalar pra me mostrar pra vocês depois. Eu jogando esse Craftsman Building Craft. Não. Equipes, ele as tratava bem, como se fosse Jesus na Bíblia mesmo. O mundo dos espíritos. O mundo dos espíritos é citado pelo Equilibrado no episódio que recebeu seu nome na primeira temporada da série. E ele fala que existe o mundo humano e existe o mundo dos espíritos, e que Clarencio não aguentaria o seu mundo. Ou seja, o Equilibrado afirma que ele veio desse mundo dos espíritos. No entanto, a falta de informação sobre esse personagem torna esse tópico um pouco obscuro, já que não sabemos nada sobre ele, exceto pelo fato de que ele tem uma relação com Jeremy, que também não existe no mundo real. E implicaria que os dois são desse mundo, mas é apenas isso que sabemos. E aí surgem algumas dúvidas. Será que eles já nasceram nesse mundo dos espíritos? Se não, o que teria levado eles para lá? Será que eles têm de fato algum tipo de relação com Clarencio, tirando a aparência, claro? Enfim, são muitas dúvidas e é bem interessante, já que quem olha de longe não pensa que um desenho como Clarencio tenha tantos pensamentos assim. Andrew Jackson era um canibal. Bom, esse tópico é um tanto quanto engraçado e eu citei ele no meu corta agora, da né? Cartoon Network, inclusive se tu não viu, veja. Bom, no episódio Caça ao Dólar da primeira temporada de Clarencio, ele organiza uma pesquisa chamada de Busca ao Dólar, que consistia em procurar uma nota de $20 escondida no jardim da casa dele, e ele acaba chamando 3 meninos para participarem dessa caça no quintal dele, e entre eles estava Mala Kevin, que é um personagem secundário do desenho, que tem uma personalidade bem estranha e fala umas loucuras. Enfim, após acharem a nota de $20 e Clarencio ir em direção ao Blade para pegar ela, o Mala Kevin entra no meio correndo, pega a nota dizendo que é uma traição, e logo depois ele sobe em cima do galinheiro dizendo
icônica frase: Andrew Jackson era um canibal, estudem. Depois ele rasga a nota ao meio, come ela e diz que os teleguiados vêm aí. E o curioso é que Andrew Jackson, citado pelo Malakevin, foi o 7º presidente da história dos Estados Unidos, em que exerceu o cargo no período de 4 de março de 1829 até 4 de março de 1837. Tá, mas qual a ligação dele com o canibalismo? Bem, na realidade, isso se refere a um boato que surgiu a partir dos Coffee Handbills, que foram uma série de panfletos usados para atacar a reputação de Andrew Jackson durante a eleição presidencial dos Estados Unidos de 1828. Nessa eleição, o Jackson estava competindo contra o até então presidente John Quincy Adams, e a campanha foi notável por ser bastante suja, com vários ataques direcionados à integridade e à vida pessoal de ambos os candidatos. E muitos desses ataques eram baseados em informações falsas. E uma dessas informações falsas era que Andrew Jackson cozinhava os nativos dos Estados Unidos para comê-los. E essa informação meio que se tornou um mito por lá, com muitas pessoas acreditando nisso até hoje. E dá até pra perceber por que o Malakevin falar sobre o Andrew Jackson, já que a nota de $20 tem o rosto dele, e como o Malakevin tem a cara que gosta dessas doideiras de conspirações, ele acabou falando isso. Bem, esse é o único episódio em que o Malakevin aparece com um papel um pouco principal, e meio que não sabemos o que aconteceu com ele depois desse episódio. Isso assim, que merda foi essa? Psicopata Americano. Psicopata Americano é um filme de terror psicológico americano lançado no ano 2000, e que tinha como personagem principal Patrick Bateman, que foi interpretado pelo nosso querido Christian Bale. E esse personagem interpretado faz jus ao nome do filme, e ele tem bastante Mano, ele peculiaridades, parece o Thomas que apesar de Shelby, ser um jovem bem sucedido e elegante, o ele famoso esconde uma de personalidade Sigmas. sombria e psicótica. Enfim, ao longo do filme vemos bastante da mente perturbada de Patrick Bateman, em que uma de suas manias era uma rotina matinal extremamente detalhada e obsessiva, em que ele seguia uma sequência específica de atividades para manter a sua aparência, status social e o controle de sua vida. E esse filme, por mais complicado de se entender que seja, foi um marco para o cinema, e ele foi referenciado no episódio Jeff na Média da primeira temporada, em que em uma cena mostra a sequência da rotina matinal de Jeff, que é uma referência direta ao psicopata americano, até mesmo a música, ângulos de câmera e as atividades e forma de falar, sugerindo que Jeff também é um psicopata. Que? Tipo uma adoção Brincadeira, da Jeff só é um detalhista e perfeccionista igual Patrick. Segredo além do jardim. Bom, esse tópico ele tava nas primeiras camadas, porém acabei puxando ele para esse vídeo para dar contexto pro próximo tópico. Bom, no último episódio de Segredo além do jardim, podemos ver uma cidade mostrada de forma bem rápida nos últimos segundos do episódio, e essa cidade é incrivelmente idêntica à cidade de Clarencio. Só isso seria um grande indício de que Segredo além do jardim se passa no mesmo universo de Clarencio. Porém, no episódio amiguinho da primeira temporada, aquele episódio do boneco que ele se parece com o Chuck, Clarencio, quando vai para a floresta à noite para enterrar o boneco e se livrar dele, em um momento bem preciso podemos ver a sombra de Greg e Wirt passando no fundo, cravando de vez que os dois desenhos se passam no mesmo universo. Mas enfim, gente, o desenho de Clarencio faz referência a várias coisas durante a série, assim como Hora de Aventura, que se passa em uma TV no episódio Onde os Shadows Selvagens Estão, da primeira temporada, Simpsons, com Shadow se parecendo com Homer, ao filme Máscara, aos Beatles, ao filme Taxi Driver, a dança da turma do Charlie Brown, até mesmo a Breaking Bad, fora o psicopata americano que já citei aqui, e ao Chuck que apareceu nesse episódio. E, enfim, eu citei apenas algumas referências que podemos encontrar em Clarencio. Porém, gente, é sério, são várias referências que dariam um vídeo inteiro só pra elas. Irmão morto. Clarencio, bom, existe uma teoria que sugere que Clarencio depressivo. tinha um irmão, porém ele acabou morrendo muito cedo ainda quando era apenas um bebê. E isso explicaria o porquê de sua mãe nunca citar o seu pai, a beliche no quarto e as aparições paranormais do Jeremy e do Equilibrado. Bom, eu vou tentar explicar a teoria pra vocês. Ainda quando era mais jovem, Mary acabou conhecendo um homem, provavelmente em uma festa, e junto com ele acabou tendo dois filhos, Clarencio, que já conhecemos muito bem, e o outro cujo nome é desconhecido, mas provavelmente se chamava Jeremy. Mas infelizmente Mary acabou perdendo Jeremy quando ele tinha apenas 7 meses de idade, devido a um acidente desconhecido. Esse possível irmão de Clarencio nunca era citado na série, até que no episódio 49 da primeira temporada, no episódio Nos Sonhos, Mary diz a Clarencio que vai ao clube da leitura e pede a Clarencio para ele fechar a garagem, depois que ele terminasse de brincar. E depois que ele terminou de brincar, ele foi assistir TV, acabou cochilando e esquecendo completamente da garagem. Enfim, antes de cochilar, estava passando um programa na TV sobre a complexibilidade da mente e a interpretação dos sonhos. Daí Clarencio começou a ter o mesmo sonho repetidamente, até que viu uma criança bem parecida com ele sentada no sofá. Ele perguntou quem era ele, e a criança respondeu que seu nome era Jeremy. E o Clarencio tratou o Jeremy como se fosse o irmão, e eles aproveitaram o tempo juntos.
Quando Jeremy quis parar, Clarencio disse a ele que os dois estavam em um sonho e que ele estava tentando convencer o seu corpo através de sinais mentais a fechar a garagem para que os dois pudessem permanecer no sonho e ninguém acordasse ele. Porém, Clarencio acordou exatamente quando ele estava fechando a garagem e Mary perguntou a ele o que estava acontecendo. Então ele contou a ela sobre o sonho e a criança que não deixava ele fechar a garagem. E bem, a teoria é que essa criança chamada Jeremy era o irmão falecido de Clarencio, e essa seria a explicação para o tamanho do sapato de Jeremy, que é 2, e de acordo com o nosso querido Google, o tamanho 2 de sapato nos Estados Unidos são para bebês de 6 meses, o que significa que o Jeremy acabou partindo quando tinha cerca de 6 ou 7 meses de idade. Porém, como ele teria morrido? Para responder essa pergunta, a teoria sugere que no episódio do sonho a garagem não havia sido fechada, o que significa que o bebê Jeremy saiu rastejando para a rua e foi atingido por um carro, e infelizmente morreu. E o carro no sonho também poderia ser um indicativo para esse acidente. Porém, vale a pena lembrar que tudo isso é apenas uma teoria, ou fumação de banana, mas admito que faz um pouco de sentido. A outra possível causa da morte seria explicada no episódio do Equilibrado. Bem, no episódio, o Equilibrado ele tentou atacar Clarencio hipnotizando ele e falando sobre uma das memórias do seu inconsciente, o acidente com fogo, a coisa mais traumatizante que já aconteceu com Clarencio, onde ele estava cercado pelo fogo que infelizmente matou seu irmão de 7 meses. E Clarencio obviamente não se lembrava disso, e como Clarencio havia acabado com o plano do Equilibrado no episódio, o Equilibrado planejou se vingar de Clarencio e ele queria fazer isso através de Jeremy, depois que ele foi lançado no Desconhecido, um lugar que estava no mundo de Segredo Além do Jardim, o que explicaria a cena em que o Equilibrado contava uma história para o Jeremy, que estava em um berço. E enquanto Jeremy sonhava, ele percebeu uma memória escondida no inconsciente de Clarencio, sobre aquele acidente com fogo no passado, e a razão pela qual a alma de Jeremy estava no Desconhecido era que ele não queria que Clarencio se esquecesse dele. Bom, depois de um tempo, Jeremy e Equilibrado aparecem juntos no episódio Pesadelo na Rua Aberdale, a vingança do Equilibrado, e novamente era sobre a vingança do Equilibrado sobre Clarencio. Clarencio havia comido muitos doces e acabou dormindo e começado a sonhar, e nesse sonho o Equilibrado tentou sequestrar Clarencio e seus amigos, enquanto Jeremy tentava ajudar Clarencio a controlar o sonho para resistir ao Equilibrado. E no final, Clarencio libertou todos da prisão do Equilibrado, que estava dentro dele, e Clarencio foi finalmente curado do seu trauma passado depois de derrotar o vilão. E esse bendito trauma é exatamente a perda do seu irmão, o que comprovaria essa teoria, que embora novamente pareça fumação de banana, parando pra pensar faz bastante sentido. E isso explicaria o porquê da cama de beliche do Clarencio, mesmo ele sendo filho único, o porquê da Mary nunca citar o pai dele, já que ela tentou ao máximo esquecer esse passado, e as aparições paranormais do Jeremy e do Equilibrado. E lembrando, pessoal, os tópicos que eu acabei abordando nesse vídeo são apenas as profundezas. Se tem algum tópico que tu sentiu falta, pode ser que ele esteja nas primeiras camadas, ok? E se vocês gostarem desse vídeo e eu ver que o apoio foi bom, eu trago o iceberg completo depois, belezinha? Que vergonha. Oi, pessoal, tudo bom? Bom, eu só gostaria de passar aqui pessoalmente com vocês pra agradecer pelo ano que eu tive. Durante várias vezes nos anos bate aquela coisa ruim, porém com as diversas mensagens que eu recebi e recebo de vocês, isso me faz querer continuar. Gente. Então, pô, muito obrigado. E nesse... Gente, se inscreve no meu canal, deixa o like, ativa o sininho. E também se inscreve no canal do Catzilla, cara. Pode até me inscrever aqui. Ativa... Eita! Ativa o sininho dele, né, também. Mais do que nunca eu me sinto que eu tô no rumo certo de realizar o meu sonho, que é viver de internet, viver criando vídeos, e isso tudo graças a vocês. Cara, Sem vocês, o isso cabelo não dele é seria possível. bonitaço. Então, muito obrigado a todos vocês, e um Feliz Natal atrasado, e um Feliz Ano Novo atrasado também pra vocês. Muito obrigado novamente, que esse ano seja um ano muito Feliz Ano Novo pra vocês também, atrasado. E Natal também, atrasado. Bye, bye, galera. Valeu. Esse é o final do vídeo. Falou, gente!